Fala pessoal, dando sequência na nossa série de vídeos, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a injeção de dependência. Para quem não sabe, a injeção de dependência, ela é sim um padrão de design pattern, tá? Eu não diria nem que é algo diferenciado, ela é meio que obrigatório ter nas soluções de desenvolvimento web, ok? Ela basicamente serve para eu tenho a minha classe, assim, não vou falar de modo bem informal, tá? Eu tenho a minha classe que tem os meus métodos, que tem as ações dentro dos meus métodos, que faz isso, isso, isso e aquilo. Por exemplo, eu tenho uma classe que ela tem dois métodos, um que insere um objeto e um que retorna a lista, tá? E aí eu tenho uma outra classe que chama essa outra classe que chama, ó, eu quero que você me retorne a lista de um objeto. Essa outra classe, a que chama, ela não precisa saber como a minha classe faz isso. Como a minha classe busca do banco, se ela valida, se não, se ela, enfim, se ela transforma o objeto, se não, não. Ela só precisa me retornar. Para que mais isso como modo de segurança, quando a gente desenvolve uma uns métodos desse jeito, a gente não precisa liberar ele pro, vamos dizer, para o cliente, porque essa segunda classe que está esperando a lista, ela é sim um cliente para a classe que tem o método, tá? A gente cria as interfaces. Com isso a gente cria as interfaces. E as interfaces basicamente é um contrato, vamos dizer assim, com todos os meus métodos, porém sem nenhum body, sabe? Ela é só a chamada. Então, o que acontece é, a classe cliente, ela tem acesso a essa interface, ela consegue instanciar e chamar os métodos nessa interface, de modo com que ela não veja o que está acontecendo para que o retorno chegue. Ele simplesmente chega. Entendeu? Então vamos fazer isso. Primeiro eu quero demonstrar o erro, tá? E aí depois a gente vai para fazer a configuração correta e testar que está funcionando. O erro é bem simples de fazer. A gente vai aqui no nosso projeto web, vamos criar a nossa controller, tá? Por enquanto eu não vou mexer nessas coisas aqui. Eu vou mexer quando a gente for fazer mesmo a API, que eu acho que é daqui a 2 vídeos. É, mas eu vou criar aqui a minha controller, API controller. Eu clico no botão direito, clico em Controller, API Controller, e aí eu chamo ela de Users, ok? Vamos aguardar que ela vai gerar ali. Vou pausar o vídeo enquanto ela gera. Controller gerada. Eu tenho aqui a minha classe simplesmente básica de usuário, que é aqui dentro que eu vou criar os métodos e tal, que estarão liberados para o cliente acessar através de HTTP requests, requisições HTTP. Tá? Então, primeira coisa que eu quero fazer é, eu vou criar um método aqui. Na verdade, vamos criar as três classes que a gente importa e depois a gente vai para isso, tá? Então, aqui eu vou criar minha controller, vou atrás do meu projeto de application, vou criar uma interface, ok? New item, interface, e vou chamar essa interface de user service, ok? Pronto, eu tenho uma interface de serviço para o usuário. E vou vir aqui em Services e vou criar uma classe chamada User Service. Opa, User Service. Criada a classe, a gente vai criar um método dentro dela, tá? Que vai ser, eu vou criar um método que ele não vai ser real, tá, gente? A gente só para a gente fazer um teste aqui. Teste, tá? Então eu não estou inserindo nada, não vou passar parâmetro, não vou fazer nada. Então, basicamente, essa é a minha classe. Eu vou herdar ela aqui de user service, ok? Então, eu estou falando aqui qual que é a minha interface de contrato que eu preciso ter na minha classe. Então, é essa aqui. Ela já vai saber, né? Podemos dizer assim, que que aqui eu vou utilizar ela para fazer a minha injeção de dependência. E aí, aqui na minha classe de usuário, eu simplesmente tenho que ter o meu contrato, que é se vai ter envio ou não e qual é o tipo de envio, o nome da minha classe e os parâmetros, tá? Basicamente, o que eu costumo fazer é isso. Eu simplesmente retiro o public, o
protected, e o protected não, né? Mas o public eu retiro e o que tem de resto a gente vai e coloca para poder ficar bem certinho, né? Então, temos aqui já o meu contrato, tá? A partir disso, eu posso entregar isso aqui para a classe cliente, que seria a minha controller, de modo que o cliente vai conseguir acessar esse método sem precisar saber o que esse método faz. Então, aqui na minha classe de controllers, eu vou instanciar a minha variável aqui em cima, tá? Então, vou chamar aqui uma variável read-only de user service, que é a minha interface. Ela não está aceitando porque não deu espaço aqui. Então, instanciei ela aqui e vou chamar ela aqui, user service, ok? E vou ter um construtor aqui, que é no construtor que ele já vai criar o objeto que eu preciso, correto? Então, aqui na minha classe construtora public users controller, vou passar um parâmetro chamado user service e vou chamar de user service também, tá? E aqui dentro eu vou passar o user service recebe o user service. Pronto. Aqui eu já coloquei no construtor para ele construir para mim quando estiver carregando a minha controller esse contrato, tá? Para eu já conseguir ter acesso aqui, tá? Feito isso, a gente tem aqui, a gente pode ver que um chama o outro. Ele está assim porque ainda não estou utilizando ele em outro lugar lá embaixo, tá? Mas aqui eu já estou funcionando. Vamos tentar rodar a aplicação? Dei F5. Vamos aguardar que a aplicação vai rodar tudo. E aí a gente vai poder ver o que vai acontecer com ela, tá? Aqui ela vai rodar. Eu vou dar uma pausa no vídeo para também não ficar tão longo e a gente vê assim que der o erro. Então, na verdade não deu erro, ela carregou. Por quê? Porque a gente precisa criar um método e chamar ele de modo com que a gente veja se vai funcionar ou não. Eu acabei esquecendo disso. Então, beleza, fechei. Vou criar um método aqui embaixo, tá? Get, simples método get. Vou dar um public action aqui, eu vou chamar ele de get mesmo, tá? E aí aqui eu vou dar um return, ok, para ele só dar um ok mesmo, não fazer nada lá. E aí aqui eu vou dar um user service ponto test, que é o meu método, ok? Estou chamando aqui o meu método. Pode ver que se eu der um F12 aqui, eu caio na minha interface, tá vendo? O cliente não sabe o que está acontecendo. Então, agora sim, a gente vai poder fazer um teste de verificar se vai funcionar ou não, ok? Então, vamos rodar novamente a aplicação e eu vou chamar a API pela URL mesmo, só para a gente poder verificar se vai funcionar. O site rodou aqui, ok? Então, eu vou vir aqui pela URL, eu acho que o domínio é API barra e aí users, que é o nome da minha controller, tá? Eu vou até colocar um break, não, vou deixar rodar assim mesmo. Ah lá, ele deu um erro aqui, ó. O que ele tá falando? Que ele tem tipo, ele não tá, como é que fala? Apto para resolver o problema de conflito que está acontecendo entre a minha classe controller e a conexão com a user interface, tá? Ah lá, ele fala aqui que a injeção de dependência, enfim, não está ativa, não está configurada aqui nesse meu projeto. E aí ele nunca que vai funcionar, tá? Então é isso que acontece, infelizmente não podemos permitir que a nossa aplicação funcione assim, porque não está havendo uma comunicação de uma classe para outra assim, ok? Então o que a gente vai fazer? Pausa a aplicação, vamos criar o nosso primeiro projetinho lá em Crosscutting, tá? Que ele vai ser a new project, uma class library, ok? E o nome dele, ele vai se chamar IOC, que ele chama. Que IOC simplesmente quer dizer Inversion of Control, tá? Que é o que a gente vai precisar fazer aqui. Então eu vou criar um template.ioc, Inversion of Control, ok?
que é o projeto responsável para injeção de dependência e inversão de controles. Então aqui eu tenho uma classe, acho que eu vou utilizar ela mesmo, tá? Só vou substituir o nome, porque não dá para usar um nome desse, né? Então a gente vai chamar ele de Native Injector, tá? Que é injeção nativa do nosso projeto. Então ele tá criado aqui, a minha classe está criada, eu já tenho aqui. Então agora o que eu preciso fazer é ter um método que ele seja responsável para eu fazer a injeção de dependências, ok? Primeiro de tudo, minha classe precisa ser estática, porque é dela que eu vou chamar lá no startup, tá? Então vamos colocar ela como estática e vamos criar um método aqui dentro, também estático, que não precisa retornar nada, que ele vai chamar registrar serviços, tá? E aqui eu vou passar o mesmo objeto que eu trabalho aqui no startup, que é esse aqui, iService Collection, ok? Eu vou passar o mesmo objeto, sem diferenciar nada. Aí aqui ele já vai me pedir para instalar o pacote de injeção de dependências que eu preciso. Então, por favor, encontra e instala para mim. Ele foi, instalou, olha lá, já não deu problema mais a referência ali. E já até inseriu aqui para mim. Aí aqui dentro eu faço simplesmente a minha injeção de dependência, que é, eu vou dar um services.addScoped e eu vou falar, olha lá, qual que é minha interface e qual que é a minha classe, que uma é dependente da outra. Então a minha interface é user service. Opa. Então vou citar a referência aqui, que ela é referenciada na minha classe user service. Opa, ele pegou a interface novamente. Então, vou fazer isso aqui. Coloquei a referência, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Pronto, ele já está pegando aqui. Última coisa para a gente fazer é, aqui no Startup Now, eu preciso setar que na hora do load do projeto, quando ele estiver carregando o projeto, ele precisa carregar essa configuração. Porque senão ele vai simplesmente ignorar, né? Porque em nenhum momento a gente tá chamando esse método lá, tá? Então, o que eu vou fazer aqui mesmo? Pode ser dentro do Configure Services mesmo. Eu vou vir, vou seguir aqui o caminho que eu fiz. Vou dar um Native Injector, que é o nome da minha classe. Vou adicionar a referência para o projeto ILC. Ele já inseriu. Ponto. Register Services. Ok? Register Services. E vou passar os serviços, que é o meu parâmetro. Ponto e vírgula. Pronto. Fiz a mesma coisa, que é o que estava acontecendo lá, tá? Deixa eu só confirmar uma coisa, tá? Beleza, eu estou retornando uma palavra OK na minha API. Então agora vou rodar a aplicação. A gente vai ver que no load da página ele já vai carregar as dependências. No load do projeto ele já está carregando as dependências, tá? Então não tem problema disso carregar depois. Vamos aguardar ele carregar a página. Já vou até deixar aqui a API pronta, que é API Users. Eu vou até deixar aqui e a gente vai ver se ela vai funcionar ou não. Assim que ele carregar a página, que vai ser agora, eu vou dar um Enter. Ele retornou OK. Isso significa que ele bateu lá no nosso método, ele no momento não fez nada, mas ele fez o que tinha que fazer, voltou e simplesmente funcionou. Agora sim a nossa aplicação está funcionando. Tá? Então, o que a gente já tem até o momento? A gente tem a nossa comunicação com o banco de dados, que a gente fez no vídeo passado, né? Então, a nossa aplicação já está comunicando com o banco de dados. E a gente tem já as nossas APIs começando a funcionar, passando a comunicação de controller para as classes de serviço. Do mesmo jeito, a gente vai precisar fazer das classes de serviço para as classes repositórios, ok? Do mesmo jeito. E depois é trabalhar com a informação. É simplesmente isso, tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai ver sobre criar a classe repositório, também setar a injeção de dependência dela, tá? Criar o primeiro método de inserir
Na verdade, a gente vai de inserir um usuário e também retornar a lista de todos os usuários, tá? Então a gente já vai fazer dois métodos já na próxima aula, nas duas próximas aulas, coisa assim, que é já começar a fazer a nossa classe funcionar sem muito validações ainda, tá? Que é assim, primeiro que a gente garantir que a gente está inserindo e retornando, primeiro a gente tem que garantir isso, e aí a partir de a gente garantir, a gente volta refatorando algumas melhorias, beleza? Fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, muito obrigado.